Aleluia! Durante 16 dias, meia hora por dia, estaremos estudando o Salmo 91 com a assistência do Espírito Santo, versículo a versículo. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estes estudos são um oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Salmo 91, versículo 1. Deus, nós te agradecemos por este estudo ungido pelo Senhor. Cremos que não será apenas informação, mas sim pela tua participação haverá transformação, cura, restauração. No versículo 1 vemos que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui nós vemos o verbo habitar e o verbo descansar. Vemos que o efeito de descansar vem da decisão da própria pessoa de habitar no esconderijo do Altíssimo. Todas as promessas que vemos na sequência no Salmo 91 vêm como resultados desta escolha, pela graça, do salmista em habitar no esconderijo do Altíssimo. Isto dá espaço e liberdade para que o Onipotente, ou seja, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que tem toda a condição, possa devolver a vida abundante em todas as áreas, como veremos neste salmo. Quando ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está falando de alguém específico, não para um grupo de pessoas, mas para o indivíduo, para a pessoa que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. É muito importante compreender que se há um convite e uma possibilidade, uma oportunidade, ela pode ser aproveitada através do entendimento espiritual. Esta é uma oferta e aquele que for sábio não apenas vai estudar sobre, concordar com, mas vai escolher viver, apropriar, tomar posse. Como diz, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui o que estamos vendo, olha a importância desta condição primária para todas as promessas sequentes, todas as promessas que vêm ali na sequência. O que estamos vendo é que este que vai habitar no esconderijo do Altíssimo possa ser eu e você. Ele vai ver a participação do Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, todo o amor, que está interessadíssimo em aplicar na nossa história visível todos os efeitos que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e nos deu gratuitamente. É o desejo do Espírito Santo aplicar na nossa história cada vez mais e também através de nós aquilo que Jesus Cristo nos concedeu quando ele disse em João 19:30, está consumado. Vamos ver aqui, amados, que é um lugar maravilhoso que nós decidimos habitar, não passear, peregrinar. Não estamos falando de algo esporádico, estamos falando de um permanecer. Jesus diz em João 15:5, se você permanecer em mim, você terá muito fruto. Esta constância, esta capacidade de ter um relacionamento continuado é plenamente possível pela graça. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, perdeu essa comunhão, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e diz em 1 Pedro 3,18 que ele morreu para nos reconciliar novamente com o Pai. Esta comunhão continuada, ela é progressiva. Tudo se começa de forma muito imperfeita. O ser humano desde a queda não tem como chegar à maturidade sem passar por toda imaturidade.
E até o nosso relacionamento com o Senhor começa de forma imperfeita e imatura, mas ele está caminhando rumo à perfeição, de glória em glória, de fé em fé. E a graça nos ensina, nos capacita e nos mantém. Quando decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo, e isto é apropriar-se da graça. Sabemos, meus amados irmãos, que isto é muito simples e muito fácil de ser praticado. As coisas de Deus são acessíveis, pois o homem, desde a queda, precisa apenas meditar, compreender que está disponível, e então receber. Assim como recebemos a respiração a vida toda, amém? Assim como nosso coração bate a vida toda, assim a graça está disponível. Precisamos compreender que Deus é santo, 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 e o homem desde a queda pecou e ficou contaminado. Agora Deus provê um caminho para que o homem possa ter um relacionamento com ele e habitar no esconderijo do Altíssimo. E esse caminho, ele é realmente único. Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. Não, somente Jesus nos leva ao Pai. Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos. Não, ele é o único caminho. Ninguém vai chegar diante do Pai aprovado, aceito e salvo se não confiar no Filho completamente e na obra que ele concluiu na cruz do Calvário. Não apenas devemos crer em Deus Pai, mas também crer em Deus Filho, no Senhor Jesus Cristo. Credes no Pai, credes também em mim, diz Jesus em João 14. O que vemos aqui, meus amados, que para habitar no esconderijo do Altíssimo, diante de uma presença tão santa do nosso Deus, ele proveu um caminho de purificação. Desde que Adão e Eva pecaram, ficaram sujos, e ninguém pode habitar na presença do Senhor sem as condições que ele mesmo fornece. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, precisamos ser humildes e reconhecer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta glória de Deus é a presença do Espírito Santo que quer habitar em nosso coração. Quando nós ouvimos o Evangelho e reconhecemos os nossos pecados, então o Senhor Jesus Cristo vem habitar em nosso coração, produzindo níveis de arrependimento, fé, níveis de adoração e também de misericórdia. O que vemos é que esse trabalhar da graça vem quando nós permitimos que ele venha habitar em nós. Somente quando ele vem habitar em nós, nós podemos então habitar no esconderijo do Altíssimo. Pois o homem desde a queda não pode entrar na presença de um Deus tão santo, pobre, cego, nu, miserável. Nos seus pecados, Deus não ouve pecadores. Mas quando nós temos um advogado diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e dizemos: Deus, agora eu quero me entregar, espírito, alma e corpo, todo o meu ser ao Senhor Jesus Cristo. Não adianta você colocar a sua fé em Cristo e São Benedito, em Cristo, Buda, Krishna e Shiva, em Jesus Cristo e no horóscopo, em Jesus Cristo e qualquer outro nome. Não, ele é o único e suficiente Salvador. Se você tentar misturar a glória dele com outros nomes, você não entrará no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo do Altíssimo é para aquele que coloca toda a sua fé, 100% da sua fé, no único, exclusivo e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando toda a sua fé está no Senhor Jesus Cristo e no sangue derramado por ele na cruz do Calvário, por nossos pecados, quando você coloca toda a sua fé, a sua dependência, a sua expectativa no Senhor Jesus Cristo, então ele manda o Espírito Santo vir habitar em nosso coração, e ali de dentro ele vai fazer uma faxina, como ele diz em Apocalipse 3:20, que ele vai entrar, e vai cear conosco, ele vai ter comunhão conosco, vai ter aonde havia angústia, ele vai colocar a paz, o amor, a alegria cada vez mais. Ele vai trabalhar agora de dentro para fora.
A presença do Espírito Santo vem habitar em nós para nos dar os olhos e ouvidos espirituais que Adão e Eva perderam. Adão e Eva foram feitos para ter comunhão com o Senhor, mas desde que eles pecaram, os seus olhos e ouvidos espirituais foram fechados e eles tiveram medo de Deus e eles ficaram contaminados pelo pecado, até que Jesus Cristo veio, derramou o seu sangue para nos purificar. Então o Espírito Santo agora pode entrar em nós. E ele abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para perceber a Deus, adorar a Deus, servir a Deus e habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nossos corações, abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais, transformando a nossa mente e o nosso coração, para que nós venhamos a conseguir perceber o Senhor, ter uma comunhão com Ele. Aí Ele vai começar a se revelar a nós, e à medida que Ele começa a se revelar a nós, Ele vai nos sarando, porque conforme nós percebemos Ele, o seu amor, o medo vai saindo, e a alegria, a paz, a confiança, a fé vai brotando. À medida que Ele vai se revelando a nós, Ele vai revelando quem nós somos nele, porque somos sua família, somos agora herdeiros. Ele começa a revelar para nós quem Ele é, quem nós somos nele, as escrituras, as promessas, né? E aí nós começamos a ter a fé, a expectativa, a esperança, o ânimo renovado, aquele interior que estava totalmente desgastado com sentimentos horríveis, né? Todo ali deformado pela queda. Ele vai sendo restaurado pouco a pouco, e à medida que nós agora vamos buscando o Senhor, a palavra de Deus dia a dia, estando no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, nós vamos vendo que Ele vai descortinando para nós o seu poder. Você viu o que diz aqui? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar que nós não podemos chegar pela religião, pelas obras, pelo merecimento. Não. Altíssimo, somente Ele pode nos levar diante do seu trono. O Salmo 41:12 diz que é Ele que nos coloca na sua presença. Somente Ele pode abrir os nossos olhos e se revelar a nós. Muitos estudam a Bíblia e criam seitas. Outros tentam interpretar a Deus com a sua mente caída e tem uma interpretação de um Deus que não é o Deus da Bíblia, porque aquele que escreveu a Bíblia pode revelar para nós, e aquele que é Deus pode se revelar para nós, desde que nós estejamos no esconderijo do Altíssimo, que é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos cobre, o Espírito Santo nos reveste, abre os nossos olhos e nossos ouvidos e nos dá ânimo, sabedoria para buscar ao Senhor Deus Pai. Vemos então que o Altíssimo está nos convidando para habitar no seu esconderijo, ali no esconderijo onde o inimigo não poderá mais nos matar, roubar e destruir, não poderá mais nos tocar, não mais administrará a nossa vida. Não estaremos mais entregues ao acaso, não estaremos mais entregues à vontade do diabo, da feitiçaria, da maldade, inveja dos outros. Nós escaparemos de tudo isto que o mundo jaz no maligno, né? A legalidade, a brecha por causa do pecado. Então o mundo inteiro está sofrendo na mão do inimigo. Ele está ali, né? Ceifando, destruindo. Mas quando nós vamos para o esconderijo do Altíssimo, ali, amados, nós somos protegidos, guardados, escondidos. Ali o inimigo não tem acesso mais. Nós escapamos do domínio do pecado. Amém, amados? Nós escapamos do toque do inimigo, da operação das trevas. Nós ficamos agora dentro da vontade de Deus. Nós agora não vamos colher ali o fruto dos nossos pecados passados, porque eles foram perdoados pelo sangue de Jesus. Nós não vamos colher, nem precisaremos pagar, porque Jesus já pagou. Nós não vamos mais ser agora entregues ao acaso, à crise, à peste, à praga, não. Nós não seremos entregues ao inimigo, à feitiçaria, à vontade dos malvados, não. Agora, somente a vontade de Deus é que vai acontecer. Aquilo que ele escreveu antes da fundação do mundo, como diz o Salmo 139, é o que vai acontecer na minha vida e na sua vida se permanecermos no esconderijo do Altíssimo. Ele vai desenrolando, ele vai
colocando em ação, viu? Ele vai fazendo com que os sonhos, né, os projetos, aquilo que nós não conseguimos nem pensar direito, nem colocar em ação, porque nós colocamos ele em nosso coração, agora ele vai estabelecer um novo querer, um novo efetuar, e aquilo que ele planejou vai estar substituindo aquilo que nós tínhamos na carne. Uma nova vida boa, perfeita e agradável se descortina. Uma vida onde nós estamos entregues a Deus, ao amor de Deus, à vontade de Deus, à bondade de Deus. Tudo isso vem como efeito. Então aquele que nos salvou é um presente em Cristo Jesus. A salvação não é uma recompensa por boas obras. Muitas pessoas pensam que vão chegar no céu e vai ter uma balança. Se as boas obras forem mais do que as más obras, então ele vai para o céu. Se não, ele vai para o inferno. Mas a salvação não é uma recompensa por boas obras. A salvação é um presente que Deus dá para aquele que coloca a sua fé na obediência de Cristo, porque nós não conseguiríamos obedecer completamente, nós falhamos. Então Jesus veio e pagou com o seu sangue pelos nossos pecados, nos dá um Espírito Santo para não apenas sermos perdoados pelo pecado, mas sermos agora uma nova vida, onde nós podemos vencer o pecado, renunciar o pecado. E isto é um processo que ele vai nos ensinando como. Isto é aos poucos. Ninguém para de pecar de uma hora para outra, não é isto. Mas nós decidimos, e aí ele vai trabalhando o nosso coração e nos libertando do amor ao pecado, nos libertando do desprezo a Deus que nós estamos desde a queda, né? Da cegueira espiritual, do medo, do cativeiro, da culpa, para uma vida agora de paz, amor e alegria. Essa nova vida que o onipotente, aquele que tem todo o poder, aquele que pode curar, pode libertar, pode prosperar, pode santificar. Por que ele pode? Porque na cruz ele já pagou, e agora o Espírito Santo está interessadíssimo em colocar isso em ação gradativamente. À medida que ele vai trabalhando o nosso coração, é um nível seguro, onde ele pode nos abençoar sem que nós venhamos perder a salvação. Ele diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão sendo acrescentadas. Vemos que essa nova vida ela é oferecida por um Deus onipotente, que está interessadíssimo, né, de colocar em ação essa nova vida que nós ganhamos em Cristo. Nós não sabemos em nós mesmos como entrar, como habitar no esconderijo do Altíssimo, mas o próprio Deus nos ensina, nos capacita e nos incentiva a permanecer. Isto é um processo muito sábio que está em toda a responsabilidade na mão dele. Ele começa em nós uma boa obra, expondo o Evangelho, levando-nos a entender que ele quer ter um relacionamento conosco, que ele quer nos perdoar, nos salvar, que ele quer nos dar uma vida muito melhor do que aquela que tínhamos. Uma vida onde seremos livres do cativeiro, do pecado e da culpa, da condenação do inferno, para uma vida onde poderemos ir habitar com ele, não somente aqui, mas também, com certeza, habitar com ele em toda a eternidade. Este esconderijo do Altíssimo, que é a sua presença, a sua proteção, a sua direção, isto é algo que ele nos ensinará a perceber, a tomar posse e a permanecer. Isto é, ele nos conduz na sua presença, nos mantém na sua presença, e os efeitos nós poderemos ver em todo esse salmo. Nós começaremos a ver que haverá mudanças. Quando nós nos entregamos, ele vai começar a operar. Portanto, ele apresenta o Evangelho. Através dele nós nos entregamos, e após isto ele vai começar a obra de transformação, restauração e fortalecimento. É uma coisa maravilhosa e começou no coração de Deus. Deus nos amou, por isso enviou o Senhor Jesus Cristo. Agora essa nova vida que vai acontecer somente naqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, nós veremos que é algo tão tremendo que vai te impactar e você vai querer passar para outras pessoas também. Não é religião, é o Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa. A sombra do Onipotente
descansará mostra que a presença dele está ali nesse esconderijo e que a presença dele nos dará descanso, shalom, paz, nos dará um coração acalmado, um coração sossegado, aonde a paz, o amor, a alegria vão crescendo dia a dia. Isto é um milagre. Vemos que a segurança daquele que se refugia em Deus é uma segurança eterna, porque fala aqui onipotente, aquele que pode todas as coisas. Assim como se diz onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Onipresente, aquele que está em todos os lugares, observando todos os homens. Agora, quando ele vem habitar no meu e no seu coração, quando ele entra no nosso coração, isso ele não faz quando você nasce. Isso ele faz quando você ouve o Evangelho e reconhece que precisa dessa presença. Você reconhece que precisa se reconciliar com Deus, ter os seus pecados, todo o seu passado perdoado. Você nasce de novo. Deus, ele perdoa todo o seu passado, apaga o seu passado e te dá um novo começo, um novo nascimento, aonde você é declarado por ele perdoado, salvo, santificado, herdeiro de todas as promessas. Esse novo nascimento é um milagre importantíssimo que acontece no coração daqueles que, ouvindo o Evangelho, se arrepende desta vida longe de Deus, dessa vida de pecado, e diz: eu não quero mais viver assim, eu quero me entregar a Deus, eu quero me batizar nas águas, eu quero estudar a Bíblia junto com pessoas cheias do Espírito Santo e quero viver essa vida que o Senhor tem para me revelar e também me ajudar a vivê-la. Isto é algo extraordinário que o Senhor tem para mim e para você. Essa nova vida que está sendo oferecida, poucos tomam posse. Muitos substituem isso por religião, atividades no templo. Quantos que vão na igreja apenas para buscar a bênção, que vão apenas na igreja trabalhar para o Senhor, mas não estão se entregando para conhecê-lo, percebê-lo? Isto é um direcionamento que realmente quem está cheio do Espírito Santo entende e ensina outros também. Você vai querer passar isso para outras pessoas. Isso vai produzir um impacto tão grande em tua vida, tão benéfico, que você vai querer evangelizar, falar disso para outras pessoas. Poucos aceitarão. Eles pensarão que você está falando de religião, não é? Eles pensam que eles vão ter que parar com isso, parar com aquilo. Não! Na verdade, à medida que você começa a estudar a palavra, Deus vai mudando você, mudando o seu querer, o seu efetuar. Ele vai ensinando, e não é por força, por violência, por culpa, por esforço, não. Isto é um milagre que ele vai operando e ele vai te ajudando. Tudo que está pedindo aqui na Bíblia não é pelo esforço que você consegue, mas você fala com ele, mistura essa palavra com falar com Deus, com oração. E ele vai produzindo essas mudanças de presente para você. Ele vai mudando os seus pensamentos, tirando aquela confusão mental desde a queda, aquela perturbação que estava desde a queda, medo, dúvida, ansiedade, preocupação. O homem desde a queda, ele tem muitas perguntas que ele não entende, muita coisa, um turbilhão dentro da mente. E o Senhor vai começar do zero, trabalhando nessa mente, nesse coração, produzindo novos pensamentos de presente para a pessoa. Isto é o descanso. A sombra do Onipotente descansará. Haverá o impacto do shalom, da paz do Senhor neste coração. Ele vai começar a tirar aqueles sentimentos horríveis que a pessoa não sabia lidar, que ela até queria se livrar, mas não conseguia. E Deus vai começar agora a expor, não para humilhar, mas vai começar a revelar essas feridas da alma, mágoa, ressentimento, ódio, impureza. E a pessoa vai começar a falar com Deus e vai ver que essas coisas vão saindo dela, vão sendo retiradas dela, e vai ficando o fardo leve. Aquele fardo que estava pesado, aquela luta, aquele combate contra sentimentos, pensamentos e desejos horríveis, agora tem um ajudador. O Espírito Santo, ele vem, ele é chamado de Paráclito, aquele que foi enviado para estar junto conosco, ao nosso lado, para nos ajudar em nossas fraquezas.
O Espírito Santo vem na minha vida e na sua vida para nos ajudar cada vez mais a conseguir agora a viver a vida que nós ganhamos. Isto não vai ser algo difícil. Muitas pessoas dizem, isto é muito difícil, é complicado. Não, pode ter certeza, as coisas de Deus não são difíceis nem complicadas. Elas são simples, acessíveis, pois Deus sabe que necessitamos dele. Toda a ideia de que o evangelho é assustador, de que ser cristão é não poder ser feliz, isso tudo é vozes que tentam impedir a pessoa de se entregar a Deus, porque depois que ela se entregar, ela vai ver como que é bom. Então, essas vozes tentam colocar preconceito e medo para que a pessoa não se entregue. Mas eu quero muito que você se entregue ao Senhor cada dia. Diga, Senhor, aqui está o meu coração, eu quero me entregar a Ti. Eu quero ser completamente seu ou completamente sua. E nós queremos, meu Pai, que o Senhor revele para nós a Sua palavra, que o Senhor transforme os meus pensamentos, sentimentos e desejos. Isso tudo começa com algo muito simples. Você ouviu essa palavra é uma proposta. Deus está nos chamando, Deus está desejando ter um relacionamento cada vez mais profundo comigo e com você. Talvez você já entregou o seu coração para o Senhor e já é um cristão e vai chegar à maturidade e vai ajudar outras pessoas. Mas talvez você nunca fez isto. Entregar o seu coração é algo que deve ser feito espontaneamente, não forçado porque eu estou falando, não porque alguém quer, mas somente se você realmente quiser. E você vai fazer essa oração junto comigo, você vai entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e a partir daí, ele vai, porque ele respeita, ele é um cavalheiro, né? Ele respeita profundamente a decisão de cada um. Ele criou todos nós, mas ele não habita no coração das pessoas. Ele só entra no coração quando ele é convidado. Pois desde a queda de Adão e Eva, Deus está fora. Ele está com todo mundo, ao redor de todo mundo. O tempo todo ele está nos olhando com olhar de amor. Ele olha o católico, o espírita. Ele ama todo mundo igual, mas ele está fora. E quando nós ouvimos o evangelho e dizemos, Senhor, entra no meu coração e perdoa os meus pecados, é o momento que ele entra e começa uma boa obra. E aquele que começou a boa obra, ele vai te ajudar em todo o processo. Ele vai te ensinar a habitar, ele vai te ensinar a permanecer, ele vai te ajudar a crescer e frutificar. E se você ouvindo essa palavra diz, Senhor, eu nunca tinha ouvido que eu tinha que entregar o meu coração para o Senhor Jesus Cristo, era um compromisso com Ele, para que Ele entrasse no meu coração. Eu sempre pensei que Deus habitava no meu coração desde que eu nasci, porque eu tenho uma religião. Não, religião não salva, religião não é Deus no coração. Isso são duas coisas diferentes. Jesus habitar no coração tem a ver com eu ouvir o evangelho, reconhecer o meu pecado e querer, desejar essa nova vida que Jesus Cristo conquistou para mim ali na cruz do Calvário. Por isso, se você, ao ouvir esta mensagem, você desejar fazer essa oração ou passar essa oração para alguém que ainda não convidou o Senhor Jesus Cristo, você vai ter um grande galardão. Há uma pérola, há uma pedra preciosa na sua coroa lá no céu, para cada pessoa que você apresentar o Senhor Jesus Cristo, ele ouvir essa palavra e convidar Jesus para morar no coração. Assim que ele entrar, ele vai começar a ensinar, ele vai começar a fortalecer esta pessoa para que ela consiga dar os primeiros passos. Isto é um trabalhar dele e ele se responsabiliza. Na verdade, muitas pessoas dizem, eu não vou me entregar a Deus porque não estou preparado. Não, Ele é que vai te preparar. Eu tenho medo de me entregar a Deus e não conseguir fazer. Não, você não vai fazer, Ele vai te ajudar. Tudo Ele vai te ajudar. A responsabilidade toda é dele. Você apenas permanece porque Ele vai te ajudar a permanecer. E se você quiser fazer essa oração, você nunca vai se arrepender. A Bíblia diz que essa oração deve ser feita em voz alta para que o Satanás, o diabo, nunca mais chegue perto de você. Porque Deus, ele sabe o que você pensa, mas o inimigo somente sabe o que você fala, ele não sabe seus pensamentos. E quando você fala, quando você diz com a sua boca, então ele perde toda a legalidade e tem que se afastar. Diga junto comigo, Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a sua palavra.
e reconheço que tenho pecado. Venha agora perdoar os meus pecados e venha morar no meu coração. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me entrego a ti, espírito, alma e corpo, todo o meu ser ao Senhor Jesus Cristo. Eu rompo agora com todos os pactos que fiz no passado por ignorância e me entrego completamente ao Senhor Jesus Cristo. Eu fiz essa oração com fé. Eu me arrependo dos meus pecados e quero a presença do Teu Espírito Santo. Quero o meu nome escrito no livro nos céus. Eu creio que o Senhor me ouviu, me atendeu e que minha vida começa a mudar agora. Eu fiz essa oração com muita fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode crer, sua vida está mudando agora.